Bom, rapaziada, vamos lá então. Acabou agora há pouco, lá na Arena Barueri. Palmeiras 2, Grêmio 1. Pois é, rapaziada, vencemos. Palmeiras vence o Grêmio por 2-1. Vitória importantíssima do Palmeiras. Mais uma vitória. Segue o líder e continua seguindo o líder, rapaziada. Palmeiras vence o Grêmio por 2-1. Vitória meio que obrigação, né? Vamos ser sinceros, vitória obrigatória. Pra mim foi uma obrigação o Palmeiras ter vencido, obrigação feita. Porque olha, rapaziada, o time do Grêmio é um time horroroso. Palmeiras fez a lição de casa e venceu o Grêmio por 2-1. Com o Marlon Freitas decidindo, fazendo uma partida monstruosa. Marlon Freitas que foi o melhor em campo, fez dois golaços, decidiu e deu a vitória pro Palmeiras. Palmeiras venceu o Grêmio, mas olha, cara, tomou um sufoco no segundo tempo, que pelo amor de Deus. Pois é, rapaziada, tamo de volta, rapaziada. A data FIFA acabou, a data FIFA. Graças a Deus acabou a data FIFA. O Palmeiras voltou a jogar, né? Alguns jogadores ali ficaram de fora, né? Por estarem na data FIFA, né? O Gustavo Gomes ali não conseguiu voltar. O Piquerez, infelizmente, se machucou. O Piquerez ali, né? Acho que você sabe, né? O Piquerez ali teve uma lesão grave, sofreu uma lesão grave, jogador da Inglaterra lá, né? Então, assim, cara, deu um. Nossa, cara, inacreditável a lesão do Piquerez. Piquerez vai ficar de fora por muito tempo. Foi uma lesão grave, infelizmente, cara. Piquerez ali pode ficar de fora até da Copa do Mundo. Então, assim, cara, tivemos que jogar com o Jefité nesse jogo. Eu, se fosse o Abel, colocaria o Arthur. Então, tivemos ali alguns jogadores que ficaram de fora, né? O Vitor Roque ainda tá de fora, né? Então, assim, cara, tivemos alguns desfalques aí nesse jogo. Tivemos ali que jogar com o Bruno Fux. E, meu amigo, que coisa pavorosa esse Bruno Fux. Ele e o Jeff Té, gente, pelo amor de Deus, cara. Uma defesa horrorosa. O Riai foi o único que se salvou. O Murilo mal também. Olha, uma defesa péssima do Palmeiras nesse jogo. Olha, cara, o Grêmio, mesmo sendo um time inofensivo, gente, o Grêmio é um time muito fraco, gente. É um time muito fraco e mesmo assim deu muito perigo pro gol do Palmeiras. Principalmente no segundo tempo. Carlos Miguel salvou em alguns lances, tá? Jefité, cara, meu amigo, que jogador horroroso, cara. Por isso que eu falo, cara, a diretoria do Palmeiras não foi planejamento, foi um planejamento. O Palmeiras não tem lateral, cara. Essa diretoria fraca, meia boca. Estamos tendo que jogar com o Jefité agora. Por falta de planejamento dessa diretoria horrorosa, estamos tendo que jogar com o Jefité, cara. Por quê? Porque contrataram errado, mano. Contrataram esse tal de Jefité, né? Agora vai ter que jogar com o tal do Arthur, né? Que é da base, que também não consegue acertar um cruzamento, né? Então, assim, cara, comentando do jogo, cara, assim, cara, o Palmeiras venceu, mas foi mais uma partida onde, cara, não anima, cara. O futebol do Palmeiras não anima, cara. Não anima, cara. O Palmeiras venceu, sabe? Mas, sabe, não empolga, cara. Empolga porque o Palmeiras está na liderança e o Palmeiras está vencendo. Os resultados estão empolgando. Mas agora o futebol, rapaziada, é um futebol, cara, meia boca. Mais uma partida meia boca do Palmeiras. Mais uma partida mediana do Palmeiras, cara. Mais uma partida do Palmeiras venceu, mas, sabe, não joga bola, mano. Não é aquele Palmeiras avassalador, né? E nunca foi com o Abel, cara. Nunca foi com o Abel, mano. Nunca foi aquele Palmeiras que joga bonito. O Abel nunca joga bonito, mano. O Palmeiras do Abel nunca jogou bonito. Essa que é a verdade, cara. Uma ou duas partidas no ano e só, cara. O time do Abel é um time feio, gente. Essa que é a verdade. Então é isso, vamos ter que aceitar esse futebolzinho, cara. Infelizmente, eu vou ter que aceitar esse futebolzinho aí. Cara, o Palmeiras venceu, cara, mas... Assim, cara, o futebol tá a mesma coisa. Essa que é a verdade. Resumindo aqui, o futebol tá a mesma coisa. Assim, cara, comentando do jogo, cara, como eu falei, cara, o time do Grêmio é um time horroroso. E o melhor jogador deles é o Carlos Vinícius. O Palmeiras a defesa tinha que ficar atento com o Carlos Vinícius, que é o jogador fazedor de gol deles, que é o artilheiro do Grêmio essa temporada, é o Carlos Vinícius. E quem fez o gol foi justamente ele. Numa bobeira da defesa, mas numa bobeira do seu Bruno Fux, né? Então assim, cara, o Palmeiras ali, cara,
O Carlos Vinícius de novo hoje foi o melhor do Grêmio. Carlos Vinícius é o melhor jogador do Grêmio. O Palmeiras tinha que ficar atento com isso. Tirando o Carlos Vinícius, mano, o time do Grêmio, cara. Olha, cara, tem o Nardoni, cara. Quem mais? Tem o tal do Noriega, zagueiro. Olha, cara, o Marlon, né, que se machucou. Cara, o time do Grêmio tem um time bem mediano, cara. Tem um time bem ruinzinho. Essa que é a verdade. Tem um time bem ruinzinho esse time do Grêmio, cara. Bem, bem, bem ruinzinho esse time do Grêmio, né? Assim, cara. Então, assim, cara, como eu falei, cara, o time do Grêmio é inofensivo e mesmo assim deu perigo pro gol do Palmeiras. Comentando do jogo, cara, do primeiro tempo, cara, o Marlon Freitas foi o cara desse time do Palmeiras, cara. Marlon Freitas foi o cara desse meio-campo do Palmeiras. Além de ter feito os 2 gols, foi o cara que comandou esse meio-campo do Palmeiras. O Andrés Pereira fez uma partida bem ruinzinha também. Tudo que ele tentou, ele errou. Tudo que ele tentou, ele errou. O Flaco Lopes fez uma partida horrorosa. Olha, cara, o Flaco Lopes, cara, voltou agora da seleção argentina. Pelo amor de Deus, mano. O cara deve estar com a cabeça na Copa do Mundo, mano. Não é possível, cara. Alguém tem que avisar pra ele que ele tem que focar no Palmeiras, mano. E não na Copa do Mundo, cara. Alguém avisa pro Flaco que o foco dele é o Palmeiras. E não na Copa do Mundo, mano. Pelo amor de Deus, cara. Uma partida horrorosa do Flaco, mano. Horrorosa. Flaco não fez nada. Pra mim foi o pior em campo, mano. O pior em campo. Quando ele tinha que chutar, ele tocava a bola. Quando ele tinha que tocar a bola, ele chutava. Meu Deus do céu, cara, o Flaco Lopes errou tudo. Uma partida horrorosa, assustadora do Flaco Lopes. O Maurício, uma partida mediana. O Ares também foi bem mal. E assim, cara, o primeiro tempo do Palmeiras, cara, foi um primeiro tempo bem morno. Assim como o segundo tempo foi um primeiro tempo bem morno, onde o Palmeiras tinha mais a posse de bola, o Grêmio jogava mais nos contra-ataque, né? Jogava mais nos contra-ataque, né? O Palmeiras foi melhor do que o Grêmio no primeiro tempo. Eu vou ser bem sincero, cara, pra ser justo aqui, o Palmeiras fez um primeiro tempo até que bacana, mano. Foi um primeiro tempo regular do Palmeiras. O Palmeiras tocando a bola, mas o Palmeiras finalizava muito pouco. O Palmeiras tinha muita posse de bola e o Grêmio dava muito espaço pro Palmeiras finalizar, cara. O Palmeiras teve muito espaço e não aproveitava. Mas daí surgiu da bola parada. O Palmeiras fez o gol da onda da bola parada, que é o principal ponto do Palmeiras, né, cara? É a bola parada, né, cara? O que esse time mais treina, o que esse time mais consegue, é o ponto mais forte desse time do Abel, cara. É a bola parada. E numa cobrança de escanteio do Andrés Pereira, ele coloca na cabeça do Marlon Freitas e testou, fez o primeiro gol. O Everton ali dava pra ter pego, né, rapaziada? Vamos ser sinceros, o Everton falhou, tá? Dava pro Everton ter pego, ué. Esse Everton, cara, não é à toa que nós chamava ele de mãozinha de jacaré, mano. Dava pra ele ter feito, frangou ali o Everton, cara. Não é à toa que a gente chama ele de mãozinha de jacaré, mano. Pelo amor de Deus, cara. O Palmeiras abriu o placar ali com o Marlon Freitas, né? Terminou o primeiro tempo, Palmeiras 1-0. Começou o segundo tempo, cara, o segundo tempo o Palmeiras começou bem mal, gente. Vou ser sincero, o Palmeiras fez um segundo tempo horroroso pra mim. Palmeiras com dificuldade pra tocar a bola, o Grêmio que marcava mais em cima começou a marcar mais pesado, o Palmeiras começando a errar passe, começando a errar muitas coisas, o Palmeiras errando muito em tomada de decisão, jogadores do Palmeiras tomando decisão muito errada, né? Principalmente ali no último passe, errando muito. Olha, cara, no segundo tempo não gostei do Palmeiras, cara. E o Grêmio começou a levar perigo até que empatou o jogo, mano. Empatou com o Carlos Vinícius, que é um dos únicos que faz gol nesse time do Grêmio, mano. É o Carlos Vinícius, cara. É o Carlos Vinícius, é o centroavantão deles, é o fazedor de gol deles. Carlos Vinícius empatou o jogo. E ali, irmão, tava perigoso, mano. O Grêmio nos contra-ataques tava perigoso. O Palmeiras não marcava nada. Essa defesa do Palmeiras não marcava ninguém. O defesa, olha, cara, é uma peneira essa defesa do Palmeiras. Uma peneira, não marcava ninguém, né? O Grêmio, ele começou a chutar mais no gol. O Carlos Miguel começou a fazer mais defesa. Olha, cara, segundo tempo, bem fraco do Palmeiras, né? Mas ali depois, cara, o Abel fez substituições. Ele colocou o Souza e o Felipe Anderson. Felipe Anderson, que eu vou ser bem sincero, entrou até bem. Daí depois ali ele colocou ali o Arthur também. O Arthur, e a última substituição foi o Evangelista. Essas foram as 4 substituições do Abel, né? Tirou ali o Flaco, tirou ali o... ele colocou o Kelvin. Ele colocou o Kelvin também, 5 substituições. Essas foram as substituições. E, mano, depois ali, cara, tava difícil o jogo, tá sendo bem sincero. Segundo tempo tava bem difícil, cara. O Palmeiras não jogou nada no segundo tempo. O Palmeiras com muita dificuldade, até
que entra o Felipe Anderson. E a jogada sai pelos pés dele, o Felipe Anderson faz o cruzamento, a defesa do Grêmio afasta, e o Marlon Freitas pega de primeira, chuta e faz um golaço. Faz o segundo gol do Palmeiras, se eu não me engano, aos 25 minutos do segundo tempo. Palmeiras faz o segundo gol. Um gol ali pra dar alivio, porque tava difícil o jogo. Palmeiras tava muito mal, o Marlon Freitas fez o segundo gol ali. Um gol pra dar alívio, mano. Certo, cara, o Palmeiras faz segundo gol ali, depois ali acabou o jogo, né, gente? A gente sabe, né, cara? Quando o Palmeiras faz segundo gol, faz gol, né, e tá na frente, principalmente no segundo tempo, o que o nosso querido Pardal faz? Recua o time, mano. Recua o time e seja o que Deus quiser. Depois ali só deu Grêmio em cima, Palmeiras recuado, né, tentando jogar nos contra-ataques, mesmo assim não conseguia pegar o contra-ataque. O Sousa entrou no segundo tempo, meu Deus do céu, parece uma coisa horrorosa. Que jogador horroroso esse Sousa. Mas ali depois acabou, rapaziada. Palmeiras vence o Grêmio por 2-1. Foi no sofrimento. Palmeiras sofreu no segundo tempo, né? O Palmeiras fez até que um primeiro tempo ok, mas sofreu um pouco no segundo tempo. Mas o que importa é isso. Palmeiras vence o Grêmio por 2-1 e segue o líder, mano. Segue o líder. Palmeiras vence o segundo colocado, é o Fluminense. Palmeiras tá a 3 pontos do Fluminense. Então é isso, rapaziada, se for pós-jogo, domingo tem jogo contra o Bahia, né, domingo de Páscoa, o Palmeiras pega o Bahia, daí quarta-feira já tem Libertadores e depois é derby, mano, depois ali do jogo da Libertadores é derby, Palmeiras e Corinthians. Então é isso, rapaziada, esse foi o pós-jogo, valeu, falou e fui!